Olá, queridos, chegamos ao nosso 34º dia da nossa jornada Casais Renovados. E o tema de hoje é uma sequência da mensagem que ministramos ontem na igreja, onde falamos sobre ressurretos. Dá um pulinho lá no nosso canal lá da igreja e aí aqui também no meu canal você vai poder assistir essa mensagem, com certeza irá abençoar a sua vida. Então, hoje o tema é autorresponsabilidade e pertencimento, ou a autorresponsabilidade do pertencimento. Exatamente, querido. Sabe por quê? Pertencer é uma das necessidades básicas do ser humano. E é isso que eu quero te perguntar. Você se sente pertencente aos ambientes onde você está inserido? Ok, não é só a igreja, qualquer outro lugar em que você faz parte, ou grupo, ajuntamento, você se sente pertencente aí? Quais as atitudes, por exemplo, que vai favorecer ou que vai dificultar o sentimento de pertencimento nos seus relacionamentos? Quais sentimentos, quais atitudes que você precisa que as pessoas tenham com você ou que você tenha com esse lugar que vai fortalecer o sentimento de pertencimento ao lugar em que você está? Você tem esperado que os outros incluam você no assunto, no lugar, ou você tem assumido a sua responsabilidade no lugar onde você está? Ok, são perguntas que parecem sem sentido, né? Mas você vai entender no devocional de hoje o quão as perguntas são importantes para que o sentimento de pertencimento possa desenvolver. Porque, querido, quanto mais pertencente ao lugar, mais responsável com este lugar eu preciso me tornar. E outra, não adianta fugir do pertencimento para não se autorresponsabilizar. Até porque, mesmo quando não se pertence a nada, você acaba se responsabilizando por não pertencer. Então não tem como fugir. Você sempre precisa entender que pertencer é algo que, assim como respirar e alimentar, é uma necessidade básica para a nossa vida emocional, porque nós somos um ser criado por Deus para viver na coletividade. Somos seres sociais. Até as pessoas que não gostam muito de socializar precisa da sociedade, precisa de um coletivo para que ele se torne uma pessoa cada vez melhor. E talvez seja pela falta de socialização ou de sociabilidade que talvez você não seja tão doce ou não seja tão aberto a empatia, misericórdia, compaixão, perdão. Esses sentimentos, essas características só são desenvolvidas a partir da relação com o outro, ok? Então, é sobre isso, sentir parte de algo maior do que você. Uma família, uma comunidade de fé, né? Uma família espiritual, uma igreja, né? Traz para nós, querido, segurança, propósito e identidade. Eu gostaria que você anotasse essas três coisas, porque essas três coisas, elas acontecem no coletivo. A sensação de segurança. Quando você nasce, você procura sempre o colo do papai, da mamãe, porque isso te traz segurança. Até hoje, adulto agora, do jeito que você está, quando você está passando o maior perrengue da sua vida, a primeira coisa que você vai ter a necessidade de procurar alguém para poder ouvir suas reclamações, seu xingamento, ou descontar sua raiva, ou até mesmo ouvir seu lamento, o seu choro, a sua tristeza, porque é uma necessidade. E pessoas que não fazem isso, pessoas que não procuram outras pessoas para isso, acabam entrando em um turbilhão, né, de depressão, de angústia, de dores emocionais, possível até de levar a situações piores, que nem quero tratar, nem quero falar essa palavra aqui, mas Judas cometeu ele, você sabe o que eu estou dizendo. Então, para que não chegue num nível tão alarmante, tão destruidor como esse, a sociabilidade, o compartilhar é algo crucial que nós não podemos fugir, correto? Por isso que é bom ter uma família a qual você possa pertencer. Eu sempre falo na nossa igreja que a nossa igreja não é um lugar para congregar, não é uma igreja apenas para congregar. Nós estamos nos tornando uma família a pertencer. E é por isso que eu quero convidar você a pertencer a esta família. Então, segurança, propósito, identidade. No entanto, pertencer não é apenas ser aceito.
eu quero pertencer a essa comunidade de fé, a essa família, a essa igreja. Não. Pertencer também é escolher se envolver. Não adianta apenas, querido, fazer parte. Você precisa estar lá, envolvido. A palavra de Deus nos mostra que em Cristo nós formamos um corpo e que cada membro desse corpo, como você sabe, está ligado ao outro. E isso significa que o pertencimento que eu estou dizendo aqui hoje para vocês exige que nós nos compromissamos, né? Ou compromissemos. Ok, você entendeu aí? Com o outro, porque um membro está ligado ao corpo, não apenas para poder extrair desse corpo os nutrientes para a sua vida, mas para poder compartilhar da função que Deus estabeleceu esse membro para cumprir. O compromisso, a iniciativa, a responsabilidade que cada membro do corpo tem, quando se somam, faz com que o corpo cumpra seu propósito, o corpo tenha vida e tenha saúde. Então não basta desejar ser acolhido, que é muito bom, a igreja é para isso, é para acolher, abraçar. É preciso também desenvolver o ato de acolher. Sabe? O ato de poder doar e não apenas receber. Não basta querer apenas ser valorizado. É necessário valorizar o outro também. E é por isso que eu estou dizendo que é a continuidade do sermão de ontem, porque o último tópico do sermão de ontem eu encerrei sobre que a nova vida que recebemos em Cristo, isto é, nós somos ressuscitados para fazer parte, né, e para pertencer à família de Deus. Brené Brown, que ele é um especialista em vulnerabilidade e pertencimento, ele fala muito sobre isso. Ele diz que pertencimento verdadeiro só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito ao mundo. Isto é, eu só consigo pertencer a algum lugar quando eu me coloco, me prontifico a contribuir com aquilo que eu tenho, mesmo com a imperfeição, mesmo, com as demandas que eu tenho, nas minhas subjetividades, eu preciso contribuir. Nós não podemos vir ao mundo apenas para ser consumidores. Então, pertencer tem o sentido de ser acolhido, mas de acolher, de ser valorizado, mas também de valorizar. Quando nós tratamos de autorresponsabilidade, que é essa jornada que nós estamos concluindo essa semana, vai nos chamar a atenção exatamente para essa postura não passiva, sabe? Esperando que todo mundo faça, mas uma postura ativa. Em vez de ficar esperando que os outros nos deem lugar, nós precisamos construir nosso espaço, querido, com integridade, ok? Com responsabilidade, com afeto, com presença real. Não adianta ser pais se você é ausente dos filhos, não é? Às vezes nós encontramos aí diariamente pais que somente são pais para dar coisas para os filhos, substituindo a presença deles por coisas. E aí, o afeto, o carinho, eu já vi, gente, e aí eu vou pegar aqui uma questão bem da internet mesmo, eu já vi em vídeos babás sendo escolhidas pelas crianças no lugar da mamãe. Eu já vi um vídeo meu, por exemplo, que me chamou muita atenção, quando a babá estava ao lado da mamãe, e aí estava perguntando à criancinha, quem você gosta mais? Ela, e falava o nome da babá. E aí tudo era babá, tudo era babá. Até a mãe desequilibrou emocionalmente com tanta escolha do filho a babá, que ela pirou e ela pegou a criança. Não, eu que sou a sua mãe, quis, de forma bem enfática, levar a criança a querer aceitar ela. Mesmo ela, a criança ali, não tendo essa condição cognitiva para fazê-lo, porque ela se sentiu tão mal em ver o filho só escolhendo a babá. E isso tem sido uma realidade. Quando nós temos mães que saem para trabalhar fora, e não estou fazendo nenhum tipo de julgamento quanto a isso, mas querendo ou não, é um desafio para ser mãe e trabalhar fora e criar seus filhos, enfim, e ter que seus filhos passarem a maior parte do tempo com outras pessoas, que acaba o afeto, que é essa primeira fase da criança, a construção do afeto, a construção da empatia, do amor, do carinho. A criança acaba não desenvolvendo tanto com quem deveria, que era o papai e a mamãe, acaba desenvolvendo com outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é que autorresponsabilidade não é apenas estar, né, pertencer. Autorresponsabilidade, pertencimento é estar, mas também ser
fazer, está presente realmente, está conectado, está atuando, está funcionando. Famílias disfuncionais vêm do fato de existem membros da família que não estão exercendo a função primária que deveria, né, exercer. Então, famílias e casamentos fortes, igreja forte, né, ministérios fortes, equipe forte, são formados por pessoas que além de se sentirem pertencidos e acolhidos pelas pessoas que já estavam, elas também são aquelas pessoas que trabalham, elas são efetivas, elas se doam, elas não são formadas apenas por pessoas que exigem espaço, mas por pessoas que acolhem, né, que abençoam, escolhem pertencer de forma intencional e também de maneira funcional, se responsabilizando, querido, tomando consciência do seu papel naquele lugar, de nutrir vínculos, resolver conflitos, escutar, apoiar, servir. Então, o que eu chego ao final dessa devocional é perguntando para você, para que você sinta pertencente a algum lugar, você só tem esperado receber acolhimento, visita? Só tem esperado o telefonema, a mensagem feliz aniversário? Ou você também está sendo uma pessoa ativa? No relacionamento a dois, você é uma pessoa que só está esperando ou uma pessoa que também está se doando? Ou uma pessoa que só está se doando, mas não está recebendo? Entenda bem, a Bíblia diz que melhor dar do que receber. A Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia diz que você quer que alguém faça algo para você, faça você primeiro a essa pessoa, sem esperar em troca. Então é muito melhor você ser essa pessoa no lugar onde você está, seja igreja, família, trabalho, em que você se doa e que você abençoa, do que propriamente aguardar que os outros só façam para você. Eu tenho dito aqui muito sobre aprender a dizer não. A gente precisa aprender também que o não excessivo é um problema. Você bloqueia o fluxo natural do dar e receber. Tem muita gente que não tem recebido simplesmente porque ela não tem dado. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você irá encontrar. Isto é, você abençoa e você é abençoado. Então, temos que dizer não aos abusos, mas nós não podemos dizer não ao serviço, ao voluntariado, à entrega, para que você possa fazer com que essa sua família, o ministério que você faz parte, a família que você faz parte, possa desenvolver. Sabe por quê? Porque você é membro e existe uma função em você que o corpo precisa, ok? Precisa, o cabelo tem a sua função, a unha tem uma função, isso falando de partes do corpo, cada órgão do nosso corpo tem uma função. No momento em que um para, todo o resto do corpo sofre pressão, porque tem que trabalhar dobrado para poder suprir a falta daquele membro, e olha lá que às vezes nem consegue. Então tem muita coisa na igreja que uns estão apertados demais, porque talvez você ainda não tenha se disposto a fazer como deveria. Tem muita coisa na sua família que está sobrecarregando papai, mamãe, ou filho, ou marido, ou a esposa, porque você não está exercendo a sua função, porque para você pertencer é só receber e também não é doar. Por isso, eu te chamo a atenção aqui nas Sagradas Escrituras em pensar em quais relações você tem esperado demais de outros e feito pouco. E aí, pensar hoje, até mesmo como ação prática, pode pegar isso como ação prática, em dar um passo, sabe? Talvez enviar uma mensagem, oferecer ajuda, pedir o perdão, tomar a iniciativa naquela reconciliação que está parada, há tempo que você não conversa com aquela irmã, aquele irmão, ou está meio assim, enviesado, sabe? Não está muito legal. Então tomar a iniciativa e resolver isso logo, participar de algo na sua casa, na sua família, né? Quem sabe fazer a comida, ou preparar o café da manhã, lavar as vasilhas, tomar uma atitude, porque pertencer não é só receber, é também doar, ok? Isso não com constrangimento, mas com o coração aberto, e é por isso que eu vou desafiar você a escrever no seu diário hoje, no seu diário de bordo hoje, da seguinte forma: eu escolho pertencer de forma intencional. Vamos lá, eu escolho pertencer de forma intencional. Aí você vai completar. E aí, ao colocar aí, família renovada, você vai dizer, eu quero funcionar da seguinte maneira. Fechou? Quero pertencer de forma intencional a
pontinho, pontinho, você vai completar com o que e depois vai escrever como você quer funcionar, com o que você quer contribuir, beleza? Então, querido, autorresponsabilidade também é pertencimento. E pertencimento não é só receber, é também doar. Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu oro neste momento, apresentando esta pessoa, porque creio que ela foi acolhida pelo Senhor, faz parte do corpo na qual o Senhor é a cabeça, e ela tem uma função, ó Pai amado, a desempenhar. Ensina, Senhor, a viver com o coração comprometido com os vínculos da família espiritual que ela faz parte, da igreja que ela congrega. Ajuda, Senhor, a construir pertencimento, a escolher se envolver, cuidar, mesmo quando o momento for difícil, ao seu cônjuge, da mesma forma, Senhor, dos filhos, papais, mães. Dá, Senhor, humildade para construir, ó Pai amado, na presença do Senhor, através de ação de graça, relacionamentos saudáveis e fortalecedores. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.